Essa entre a Polícia Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A PF mantém o pedido para que a Advocacia Geral da União apresente um recurso contra a decisão do ministro André Mendonça sobre o compartilhamento de dados sobre as fraudes no INSS. Nosso analista Matheus Teixeira é quem vai trazer mais informações para a gente, porque é isso, né? Antes de mais nada, claro, bom dia para você, Matheus. Mas tem esse cabo de guerra, essa crise que a gente está acompanhando entre o diretor-geral da Polícia Federal e o ministro André Mendonça. E no meio desse cabo de guerra, temos Jorge Messias, Advocacia Geral da União, agora na Berlinda. Para que lado Jorge Messias deve pender, hein, Matheus, o que sabemos? Bom dia novamente, Carol. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Exatamente, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, está tentando apaziguar a relação entre a cúpula da Polícia Federal e o ministro André Mendonça, mas até o momento não está tendo tanto sucesso nessa empreitada, porque o clima entre as duas instituições, entre o gabinete do magistrado e a Polícia Federal, segue tenso. Tudo isso por causa das investigações do caso do INSS. O ministro André Mendonça, a gente trouxe na CNN aqui cerca de 3 meses atrás, ficou muito irritado quando a Polícia Federal trocou a coordenadoria responsável pelo caso, pela investigação do INSS. Saiu da coordenação de crimes previdenciários para a coordenação dos inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal. Essa troca de coordenadoria levou também à substituição de delegados que atuavam no caso sem que o ministro tenha sido avisado. Isso, cerca de 3 meses atrás, já havia tensionado a relação entre o ministro e a PF. O ministro também ficou irritado com a demora que a Polícia Federal levou para enviar os dados de Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, ao Supremo Tribunal Federal. Ele enviou os dados em dezembro do ano passado, chegou em julho deste ano e nada havia sido encaminhado para o gabinete do magistrado. Devido a essa demora, devido às trocas na equipe, o ministro deu uma decisão dura contra a Polícia Federal e determinou: sempre que houver uma troca na equipe, ele tem que ser informado, e determinou o compartilhamento dos dados brutos da operação com seu gabinete. A Polícia Federal entendeu que havia ali uma intromissão na autonomia investigativa da Polícia Federal. A Polícia Federal, quando faz uma quebra de sigilo, quando faz uma busca e apreensão, pega os dados brutos da operação e os pericia, separa o que vale e o que não vale para a investigação. Com a determinação desse compartilhamento dos dados brutos, a Polícia Federal entendeu que o ministro estava ali entrando, usurpando as competências da própria corporação. A Polícia Federal reagiu, foi até a Advocacia Geral da União reclamar, porque é o órgão que representa o Poder Executivo Federal e seus órgãos, incluindo a Polícia Federal. A ideia de Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, era apresentar um recurso, tentar derrubar a decisão do ministro André Mendonça. Isso provavelmente seria na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mas quando teve essa reunião da PF com a cúpula ali da AGU, com Jorge Messias, que também é próximo de André Mendonça, escolheu outro caminho. Falou: olha, na verdade é melhor a gente estreitar os laços, ampliar o diálogo nos bastidores para tentar um ponto comum aqui entre o ministro e a PF, em vez de judicializar essa questão. E isso já faz mais de um mês. A AGU tenta apaziguar os ânimos, mas a Polícia Federal não desistiu. Ainda pressiona a AGU para apresentar um recurso na tentativa de derrubar a decisão do ministro André Mendonça. Essa insistência da PF tem elevado a temperatura nos bastidores. Não podemos esquecer, né, Carol? André Mendonça, que é o relator do caso do Banco Master, é relator do caso INSS, é relator do caso Dark Horse, que é sobre o filme em homenagem a Jair Bolsonaro, e também relator de 2 inquéritos contra Lulinha. Portanto, é relator de 2 inquéritos contra o filho do presidente, de um que tem como investigado o principal adversário do presidente da República, Flávio Bolsonaro, e também do caso Master e do INSS, que, como a gente tem falado, tem um potencial de impactar toda a classe política. Não é bom que os dois estejam tensionados, mas este é o cenário de momento. Apuração minha e da Débora Bergamasco. Carol.
Nesse momento, o Jorge Messias se vê diante dessa queda de braço, está optando aí por uma saída política, a conferir o desenrolar dessa crise que a gente está acompanhando entre Polícia Federal e o ministro André Mendonça. Obrigada, Matheus. Daqui a pouco a gente conversa mais.